Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometido em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisto, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Deus usa pessoas para fazer o projeto dele. O anjo apareceu a Maria e anunciou que nasceria o Rei do Universo, que ela encontrou uma graça grande, que ela seria a mãe de Jesus, que ele seria grande, filho do Altíssimo, e Deus Pai daria o trono do seu pai Davi. E ele reinaria eternamente. Seu reino não terá fim. José, noivo, percebeu que ela estava grávida. E ele decidiu ir embora, fugir. Mas o anjo apareceu. Uma intervenção de um mensageiro de Deus, que disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu, José, lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo. E o anjo falou a palavra de Deus: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Aí sim, abriu a cabeça, José entendeu a obra maravilhosa que estava para acontecer, que Deus estava entrando na história humana através de uma virgem. E o nome do filho seria Jesus. E que ele, José, daria o nome Jesus para o neném. José foi conversar com Maria. E tiveram aquela conversa. E certamente começaram a louvar e glorificar e bendizer a Deus.
que eles seriam instrumento. Decidiram, fizeram o casamento e começaram a viver juntos, mas era um casamento virginal, perpétua virgindade dela e dele. Sim, fizeram um casamento, formaram uma família. Maria, esposa de José, José, esposo de Maria. E José assumiu o papel de pai adotivo, protegendo Maria e o neném, Jesus. Ele recebeu as graças, os privilégios naturais e sobrenaturais para este papel. E os dois fizeram votos de consagração a Deus e fizeram um voto de castidade. Um casamento com castidade. Que coisa maravilhosa, para servir o reino de Deus e o rei que estava para nascer. Daí podemos imaginar esse casamento deles de louvor, de adoração, de agradecimento, e meditando cada vez mais sobre a palavra de Deus. Verdadeiros adoradores, Maria e José. Maria, cheia de graça, orou por José. José também ficou cheio do Espírito Santo. Sim, e uma vida nova aconteceu com ele, um Pentecostes aconteceu com José, e com a força do Espírito Santo, fizeram o casamento deles. José, verdadeiro pai de Jesus, não um pai natural, mas um pai legal. Um pai que colocou a comida na mesa, que trabalhou com suas mãos. Um pai virginal, adotivo. Viveu em silêncio com Maria. José, justo, como diz aqui. José, seu marido, era justo. Um homem ajustado com Deus e relacionamentos certíssimos com todas as outras pessoas. Um homem inocente, puro, casto, repleto de todas as virtudes. Um homem reto, com pleno domínio sobre suas paixões. E um justo equilíbrio entre o humano e o divino, entre a natureza humana e o sobre-humano, sobrenatural. Deus usa pessoas. E vamos pensar como Ele usou Maria e José nesse tempo de preparação para o nascimento. A oração que estava ali, o diálogo com Deus, a partilha, pessoas testemunhando. E Maria testemunhou tudo o que aconteceu na anunciação, quando o anjo anunciou a ela. Como ela se entregou a Deus, eis a serva do Senhor, faça em mim conforme tua santa vontade. E José imitou Maria, também dizendo, eis aqui sou eu sou servo do Senhor, do Rei do Universo, que vem vindo. E Ele é Emanuel, é Deus conosco. Ele se entregou, e diz também, eis aqui, eu também sou
servo do Senhor. Só quero fazer a vontade do meu Deus. Vale a pena refletir sobre o papel importante de José para acompanhar, para ajudar, para formar uma família consagrada a Deus. José entendeu a encarnação, como nós temos que entender, que o divino pode vir e morar dentro do humano. E nós que temos a igreja, nós podemos receber o divino dentro de nós, na santa comunhão. Deus morando em nós, como Deus no ventre de Maria. Maria, instrumento de Deus, o corpo dela formando. Jesus, homem. Deus usa pessoas. Depende da vontade da pessoa, de dizer, eis aqui, a serva do Senhor, servo do Senhor, faça em mim conforme a tua santa vontade. Eu quero ser o seu instrumento. Maria e José meditavam sobre a palavra de Deus. E certamente esta frase aqui de Jeremias, eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de David. José, descendente de David, reinará como rei. Maria e José meditando sobre isto. E será sábio, porque o Espírito Santo que desceu sobre Maria, esta força espiritual, daria o dom de sabedoria para este Messias que vinha. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Maria e José meditavam sobre todas as palavras e perguntavam mais lá na sinagoga sobre outras passagens e ficavam felizes e arrepiados, entendeu? Com a palavra de Deus anunciando a vinda do Salvador e dizendo, mas nós não somos dignos de ser instrumentos, servos de Deus. Cada vez mais adoração, cada vez mais a escuta da palavra exterior e a palavra interior de Deus. E Deus falava e consolava esse povo. E esse casal tinha cada vez mais fé, esse casal era cada vez mais livre, acreditavam em milagres, que uma virgem poderia conceber, que poderia ter uma intervenção de Deus fecundando uma pessoa. Que maravilha, não é? Que maravilha que Deus usa pessoas e que Deus pode usar todos nós. Qual é a sua resposta? O que você diz? Você também quer ser serva do Senhor, servo dele? Quer fazer a vontade de Deus? Para Deus nada é impossível. É possível que Deus use todos nós. Abaixe a sua cabeça e responda a palavra de Deus.